estar a derramar mais e mais das tuas bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nós pedimos e oramos gratos a ti, Senhor, por tanto que o Senhor já fez, por tanto que o Senhor está fazendo e por tanto que o Senhor ainda haverá de fazer em nossas vidas e por nós e através de nós. E a ti, Senhor, e só a ti toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Essa casa aqui eu não conhecia ainda, né? Conheço a maioria de vocês, mas a casa nova, é uma alegria estar aqui nessa noite, comemorando com os irmãos, né? Celebrando a Deus pelos 32 anos dessa igreja. Uma igreja lá no alto do morro, no cantinho da serra, mas que tem feito o evangelho chegar até muitas vidas, né? Ao longo desses 32 anos. Eu acho que o pastor Ruiter já tem essa idade de ministério, não é isso, pastor? Ele tem essa carinha de moço assim, né? Mas já tem certa experiência. Começou novo, mas já tem quantos anos de ministério? 36 anos de ministério. Pastor Ruiter está já uma temporada boa ali na Igreja Batista em Cavaleiros, em Macaé, onde tive o privilégio e a alegria de conhecê-lo no ano de 2010, e desde então nós temos a amizade. Pastor Ruiter tem servido a Igreja do Senhor de muitas maneiras, servindo a Igreja Batista em Cavaleiros e servindo também em outras frentes. Inclusive nós estamos desde ontem ali na segunda Igreja Batista em Santo Antônio de Pádua, com um grupo de cerca de 30 pastores estudando a Palavra de Deus. Pastor Ruiter está lá como um dos professores do Prega a Palavra. Uma alegria rever o pastor Marlúcio aqui. Marco Aurélio Vitipó Dias, meu colega, irmão de farda, né, membro da terceira igreja, está conosco também nos visitando. E eu pedi o pastor Ruiter, né, porque está difícil chegar aqui, o pastor Everton está esquecendo de mim, sabe? Aí eu falei, deixa pelo menos eu levar você até lá, né? E ele é muito bondoso, deixou, eu sou o motorista dele, irmão. Vim lá de Santo Antônio de Pádua, fiz um pit stop lá em casa, né? Tomamos um café, tomamos um banho também para ver os irmãos, né, limpinhos, e com a graça de Deus chegamos até aqui. Carlos Júnior ajudou. Falei com o Carlos Júnior que eu sou de Cambuci, cidade pequena, eu chego em cidade grande igual São Fidélis, assim eu fico meio perdido, né? Quase que eu me perco aqui. Vamos orar. Já oramos, na verdade, está aí a apresentação. O pastor Ruiter pode se apresentar melhor. A esposa dele é aqui de Tabua, então o pastor Ruiter é muito conhecido de todos nós, foi colega de seminário de Marlúcio, né, Marlúcio? Contemporâneo, né? Os dois se conheceram no seminário. Uma alegria poder estarmos aqui, né, nessa noite para ouvir a pregação da palavra de Deus. Que Deus o abençoe, pastor. Boa noite, meus irmãos, em nome de Jesus, a quem amamos, por causa dele nós estamos aqui. Nós somos ovelhas do Senhor e ele tem nos falado, ele fala a verdade. A coisa boa é que a gente ouve a verdade. Não é? No mundo de tantas mentiras e tantas notícias ruins, nós podemos ter segurança que nós estamos ouvindo a verdade. Quando alguém abre as escrituras e ele prega a palavra de Deus, é muito bom ouvir a verdade. As ovelhas ouvem e seguem. Alguém diz que as ovelhas do Senhor Jesus têm duas marcas, uma na orelha, outra na pata. Então elas ouvem a palavra e elas seguem a Jesus. Então eu espero não atrapalhar o Senhor Jesus aqui, que eu saia da frente e que ele possa ministrar através de mim, pela graça, a vocês. Eu agradeço o convite, muito honroso, parabéns à igreja. Minha esposa, como foi dito aqui, ela é daqui de São Fidélis, família dela também, uma família querida. Eu me casei em Tabua, e eu me lembro que o pastor que ia pregar no meu casamento atrasou, e eu comecei a mudar todo mundo na hora, e falei, Marlúcio, você vai fazer meu casamento. Pastor, eu chamo Marlúcio, né? Ele é o pastor. Você vai fazer meu casamento. Fui mudando tudo na hora, porque houve um atraso. Eu queria casar na hora certinho, 7 horas. Eu gosto disso, né? Da pontualidade. Mas aí daqui a pouco o pastor chegou. Mas o pastor Marlúcio foi testemunha. Ela estava lá testemunhando meu casamento, ele e a sua família. Eu sou muito grato por ele. Obrigado, pastor Hebe, me trouxe, colegas que estão aqui.
meus irmãos queridos, muito obrigado. Quando eu estava namorando a Fernanda, ela falou: Rui, um dia eu estive na Água Fria. Olha, é um lugar bonito, mas é alto, hein? Olha, eu passei sufoco indo lá, muita curva, assim e tal, e eu fiquei no meu coração. Um dia eu falei com o pastor Everton: nas minhas férias eu quero conhecer a Água Fria, não é? Ainda não foi possível, mas eu me sinto honrado por estar aqui com meus irmãos. Outra coisa, os meus avós maternos são do Valão de Areia. Eles se converteram no Valão de Areia, e tem uma conversão muito interessante, porque o meu tataravô estava vivendo um momento muito difícil, doente, passando fome, e a igreja foi e ajudou com uma cesta básica, começou a ajudá-lo com a beneficência da igreja, e ele conheceu Jesus, e desde o meu tataravô até hoje, o evangelho tem passado de pai para filho. Inclusive meus 4 filhos já receberam Jesus como seu salvador, mas foi lá no Valão de Areia. Há um tempo atrás fui lá visitar, nós temos parentes lá ainda, tá bom? Mas então São Fidélis é uma cidade do meu coração, tá bom? Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o invencível propósito de Deus. Eu quero ser bem objetivo no que eu vou dizer para os meus irmãos, e o texto que eu escolhi está em Romanos capítulo 8, de 28 a 39. O invencível propósito de Deus, esse poder do evangelho que segura a gente. Deus não desiste da gente, Deus, ele segura a gente e não solta. Jesus falou: ninguém poderá arrebatar minhas ovelhas das minhas mãos. Então há uma segurança máxima no evangelho. Paulo escreveu assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Que diremos diante dessas coisas? Muito obrigado. Olha as perguntinhas aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Querido, esta é a tua palavra, ela é a verdade, e estas são as suas ovelhas. Aliás, nós somos suas ovelhas. Todos nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, para que a nossa fé cresça e continuemos a servir o Senhor com ardor no nosso coração. Oramos assim, gratos por esta igreja, pelo aniversário dessa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo seu pastor, que tem alimentado esse povo, ó Deus, de maneira sábia, dando uma comida, uma refeição verdadeira. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. O propósito de Deus para nós crentes, ele é imutável, irresistível e invencível. Paulo escreve aqui nesse texto de Romanos sobre a segurança eterna dos crentes. Aliás, o propósito dele ao escrever a carta aos Romanos é falar do seu evangelho. Paulo diz o que é o evangelho, qual é o evangelho que ele pregava, porque ele queria o apoio da igreja de Roma, que ele não conhecia, para pregar na Espanha, até os confins da terra.
esse era o propósito dele. Ele já tinha evangelizado ali toda aquela região do Mediterrâneo, e agora ele esperava pregar lá na Espanha e precisava então do apoio daquela igreja. E ele apresenta então o evangelho que ele pregava, esse evangelho poderoso. Então essas preciosas verdades que ele apresenta aqui ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Então tem muitas coisas muito ricas, e eu vou procurar resumir para os meus irmãos o que nós temos aqui. Lá no versículo 28, ele começa dizendo, a palavra que ele usa é sabemos. Ele usa algo assim, algo muito firme, algo concreto. Ele não diz supomos ou esperamos, ele diz sabemos. Essa palavra no original, ele vem de um termo da matemática que fala de algo exato, incontroverso, absoluto. Então, esse verbo é muito importante. Ele fala de algo assim que não tem como errar, é algo exato. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Paulo, ele mostra as suas convicções. Ele diz que Deus age em todas as coisas. Deus trabalha em nós em todas as circunstâncias. Circunstâncias boas, circunstâncias difíceis, mas Deus age em nós em todas as circunstâncias. Deus soberanamente age em nós em todas as circunstâncias. A nossa vida é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidade e perdas, porém todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Com isso, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas aos nossos olhos. Ao contrário, ele afirma que mesmo que as coisas sejam ruins aos nossos olhos, Deus as usa como bênçãos para nós. E daqui a pouco nós vamos ver que bem é esse que Deus está fazendo em nós. Tem muitas coisas e muitas horas que nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, mas nós podemos confiar em Deus. Eu não entendo, Senhor, e às vezes eu nem preciso entender, e não entenderei aqui, mas eu posso confiar em Deus. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele controla todas as coisas, que Ele está trabalhando no meu coração, então eu posso confiar mesmo não entendendo. Paulo diz que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Paulo não diz que Ele trabalha para o bem de todas as pessoas, mas apenas para o bem daqueles que o amam. Por isso, não há motivo para desespero, para dúvida ou ansiedade no coração daquele que ama Deus, porque Deus trabalha para o nosso bem. Terceira coisa que Paulo diz aqui é que Deus trabalha para os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito, um plano perfeito e vitorioso. Esse plano, nós sabemos, não pode ser frustrado. Então não existe acaso para nós. Nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito, tudo está sob o controle absoluto do Deus soberano. Deus trabalha em todas as coisas para o bem do crente. E às vezes o remédio que Deus nos dá, ele não é saboroso. Nós sabemos que bons médicos, eles às vezes prescrevem tratamentos dolorosos para o nosso bem, mas é esse tratamento que nos cura. Dos versículos 29 a 39, Paulo apresenta 5 afirmações incontestáveis e 5 perguntas sem respostas. As 5 afirmações incontestáveis é que Deus, Ele nos conheceu na eternidade passada. Desde a eternidade passada Deus nos conheceu. Esse termo, ele aparece, esse conhecer, no Antigo Testamento aparece esse verbo em várias situações. Por exemplo, lá em Oséias 13:5, o Senhor diz: eu te conheci no deserto, disse Deus a Oséias sobre o povo de Israel, eu te conheci. Lá em Amós capítulo 3, versículo 2, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, disse Deus a Amós. Então, esse conhecer pode ser traduzido como eu te amei. Eu te amei.
Quando a Bíblia fala que Deus conhece um homem, significa que Deus tem um propósito e um plano e um intuito e uma tarefa para esse homem. Então, Deus, Ele nos amou desde a eternidade passada. Uma outra coisa incontestável que esse texto diz é que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E aí nós vamos entender o bem que Deus está fazendo em nós. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Deus está formando Jesus Cristo em nós. Deus está esculpindo Jesus em nós. E às vezes Ele vai usar circunstâncias dificílimas, porque Ele está trabalhando para formar Cristo no nosso coração. Versículo 29. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos predestinados. Esse verbo predestinou significa decidiu de antemão para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho. Então nós estamos em obra, todos nós, todos os crentes estão em obra. Deus nos salvou, mas não desistiu de nós, não parou ali. Ele continua a sua obra em nós. Escrevendo aos Filipenses, Paulo escreveu que aquele que começou a boa obra em vós, haverá de terminá-la, de completá-la até o dia de Cristo. Então o Senhor não nos deixa assim, incompletos. O Senhor não vai nos deixar no meio do caminho. Deus não começa uma coisa e não termina. Não, Deus começa e termina. Todos nós estamos em obra. Lá em Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Para isso que Deus nos escolheu, para a santidade. Às vezes nós pensamos assim, Deus nos escolheu para ser salvos, é verdade. Mas olha só, mais do que ser salvo, Ele nos escolheu para sermos santos. Ele falou que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Nós devemos imitar a Jesus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Um irmão muito querido escreveu o seguinte: o eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos, nem famosos, mas santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. O sentido da vida não é sucesso segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Nosso destino não é apenas a glória, mas a semelhança ao Rei da Glória. A terceira convicção firme é que Deus nos chamou. E aos que predestinou também chamou. Ele amou na eternidade passada, Ele predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, mas também Ele nos chamou. E esse chamado é o seguinte: foi quando você foi atraído por Jesus, para Jesus. Quando foi que você se converteu? Naquele dia Deus chamou você, e você ouviu o chamado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, se lembra? Então você não sabia, mas você era uma ovelha escolhida do Senhor. Então Ele chamou você, e você ouviu. Tem gente que não ouve, ainda não ouviu, mas as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. O chamado de Deus é a concretização histórica da predestinação eterna. Os chamados podem até resistir temporariamente, mas não para sempre. Então quando Deus chama, esse chamado ele é irresistível. A gente deve continuar pregando o Evangelho, porque Ele chama através da sua palavra, pelo poder do Evangelho. Paulo falou: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Ele é poder. Deus chama pessoas poderosamente e Ele transforma as suas vidas. Também Deus justificou. Aos que chamou também justificou. Pastor, o que é essa palavra? O que significa essa doutrina, essa verdade que Deus justificou? Significa que Deus declarou justo. Nós éramos pecadores. O que Deus fez? Enviou o seu Filho, e lá na cruz, o Senhor Jesus, Ele assumiu os nossos pecados, e Ele compartilhou conosco a sua justiça. Foi uma troca.
nossos pecados foram castigados em Jesus, como nós cantamos, e a vida perfeita de Jesus, a vida santa de Jesus foi colocada na nossa conta, e por isso Deus nos declarou justos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, porque nós fomos justificados. Deus também nos glorificou, versículo 30, aos que justificou, também glorificou. Interessante esse verbo, Paulo tão inteligente, como é que ele usa esse verbo? Porque está falando do futuro, ele vai nos glorificar, mas aqui ele coloca o verbo como algo que já aconteceu. Lembra que Deus não nos deixa no meio do caminho? Ele começou a boa obra, ele termina. Então para Deus, olha, a nossa salvação, a consumação da nossa salvação, ela é certa. Ele começou lá na eternidade passada, e ele vai terminar na eternidade futura. A certeza da glorificação é tão grande que a Bíblia coloca o verbo como algo que Deus já fez, como algo consumado e irrevogável. A santificação, alguém disse, é a progressiva conformação com a imagem de Cristo. Aqui e agora, a glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo, depois e além. A santificação e a glória, a santificação é a glória iniciada, a glorificação é a santificação completada. Então nossa jornada aqui na terra, ela não terminará com o nosso corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto pelo pó da sepultura, mas receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Então olha só que corrente maravilhosa, né? Olha que corrente maravilhosa, é como se fosse um cordão de ouro com argolas maravilhosas. O primeiro, Deus conheceu lá na eternidade passada, Deus amou, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. Somos salvos completamente por Jesus Cristo. Todas essas afirmações são a base então para as 5 perguntas impossíveis de serem respondidas. Aí Paulo escreveu assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista de que Deus, Ele nos amou, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. O que diremos diante dessas coisas? E aí tem 5 perguntas. Como se ele dissesse assim: depois de tudo que acabo de dizer, o que me resta dizer ainda? A primeira pergunta, então, que não tem resposta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu? Se Ele começou uma obra de salvação na gente, e Ele está transformando a gente rumo à estatura de Cristo Jesus, e Ele vai completá-la no dia de Cristo, então a pergunta é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo é contra nós, a carne, que é a nossa natureza, é contra nós, o diabo é contra nós, mas a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O crente amado, chamado, justificado e glorificado, ele é invencível. O mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém nunca nos poderão vencer, porque Deus é por nós. Se o Rei e Senhor do universo está do nosso lado, se Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou e já decretou a nossa glorificação, então somos vitoriosos e invencíveis. Ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, certamente triunfaremos. Como Lutero cantou no Castelo Forte, a segurança de Lutero. A segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus entregou o que ele tinha de mais precioso, o seu filho unigênito, o seu primogênito, o seu filho perfeito, sem pecado, se ele entregou por nós o melhor, os outros benefícios que ele prometeu são inferiores, gente. Então por isso a gente às vezes fala assim, tem muita gente que diz assim: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Nós recebemos Jesus, recebemos a salvação, receberemos muitas coisas também que nós nem imaginamos, mas o melhor Deus já nos deu, que é o seu Filho Jesus.
O maior bem Ele já nos deu. O John Piper diz que esse versículo 32, ele diz: esse é o versículo mais precioso da Bíblia para mim. O versículo tem uma promessa maravilhosa, contém um fundamento e uma garantia que são tão fortes, sólidos e seguros, que não há absolutamente nenhuma possibilidade de que a promessa seja quebrada. Deus dará todas as coisas que Ele prometeu àqueles a quem Ele deu o seu Filho. Então Jesus já deu o seu Filho para você. Ele morreu no seu lugar. As outras coisas que tem, o porvir, o céu, o reino de Deus, a consumação do reino onde habita a justiça, são coisas menores. A terceira pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 33, quem nos acusará? Essa pergunta sozinha não é difícil de responder. A ideia é que nenhuma acusação poderá ser levantada contra nós. Se Jesus Cristo, nosso advogado, Ele nos defende, e se Deus, o juiz, já nos declarou justificados. Se Deus mesmo nos justificou, nenhuma acusação contra nós pode prevalecer. A quarta pergunta: quem os condenará? Versículo 34. Alguém nos condenará? Sim, porém não tem sentido a condenação que sofremos. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Ele morreu pelos meus pecados, pelos quais seríamos de todo modo condenados para sempre. Ele ressuscitou dentre os mortos para comprovar a eficácia da sua morte. Agora está sentado no lugar supremo à direita de Deus, Pai, de onde desempenha o seu ofício de advogado dos crentes, intercedendo por nós. Com Jesus Cristo sendo nosso advogado, nosso Salvador, crucificado, ressuscitado, exaltado, nós podemos dizer com segurança: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a última pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo então busca uma possível resposta. Diante de tudo isso, o que pode nos separar do amor de Cristo? O que pode fazer com que Cristo desista da gente, de nos amar? Que Ele se arrependa de nos ter chamado? O que será que pode se colocar entre nós e Cristo? E Ele vai colocar: será a tribulação, os problemas da vida, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui é uma visão para tirar toda a solidão e todo o temor. Paulo está dizendo: podem imaginar algo terrível que este ou qualquer outro mundo possa produzir? Nenhuma delas é capaz de separar os crentes do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Do que teremos medo? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Literalmente ele diz assim: nós somos hipervencedores por meio de Jesus Cristo. Queridos, nós somos fracos, o diabo é forte, mas Jesus Cristo é o mais forte, e Ele está conosco. Não há por que temer, nós somos mais do que vencedores. E Paulo termina dizendo: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível que um crente de verdade ele perca a sua salvação. É impossível. Como começa o capítulo 8? Se alguém está com a Bíblia aberta, o capítulo 8, olha aí como começa o capítulo 8. O que está dizendo? Primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos. Está dizendo o quê? Então não há nenhuma condenação, agora já não há nenhuma condenação. Jesus morreu por nós, não tem que ter medo. Eu não sei se eu vou para o inferno, não sei se eu vou, eu pequei, agora não sei. Olha só, não há nenhuma condenação. Jesus morreu, a morte de Jesus foi uma morte terrível, dolorosa, vergonhosa. A morte do Filho de Deus, derramou o seu sangue, porque o nosso pecado é coisa feia, é coisa grave. Então Ele morreu, derramou o seu sangue para nos salvar. Ele nos lavou com o seu pecado, Ele nos deu perdão de verdade, nenhuma condenação há para nós. E como o capítulo termina? Nenhuma separação.
Então agora, se você é crente, olha que segurança a gente tem. Não tem nenhuma condenação e não tem nenhuma separação. Que evangelho poderoso é esse que a gente crê, que a gente ama, que nos chamou, e que nós estamos pregando? Que evangelho poderoso é esse, que nos guarda, que nos segura, que nos dá segurança? Vivemos, irmãos, em segurança máxima. Se você não é crente ainda, se renda a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se renda a esse evangelho, ouça o chamado de Deus, ouça o chamado de Cristo. João capítulo 5, 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra, se renda a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, para que você seja salvo e tenha essa segurança máxima de salvação. Meu querido irmão, viva de maneira coerente com esse invencível propósito de Deus. No final, quando Paulo termina essa sessão da carta aos Romanos, ele diz para os crentes assim, depois de falar sobre a salvação, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que você é um crente, agora que você foi salvo por Cristo, pelo poder do Evangelho, e Ele te segura, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto do Antigo Testamento, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereça. E um dia, lendo aos Romanos, ele ouviu, aliás, Santo Agostinho, chamado de Santo Agostinho, ele ouviu a pregação, alguém lendo, um texto de Romanos, e ele se converteu. Ele era muito mundano, a sua mãe se chamava Mônica, orava por ele, ele vivia com a mulher, ele tinha um filho fora do casamento, chamado Adeodato, o nome dele, e um dia ele entregou a vida a Jesus, ele mudou. E um dia, Agostinho estava assim, andando na rua, e uma das suas amantes o viu, e olhou para ele e começou a gritar: Agostinho, Agostinho! Aí ele olhou, era uma das suas amantes, e ele começou a andar mais rápido, e ela gritava: Agostinho, Agostinho! Aí ela começou a correr atrás dele, e ele começou a correr: Agostinho, sou eu, Agostinho, sou eu. E ele disse: mas não sou mais eu, não sou mais eu. Ele te entregou a vida dele, agora o seu corpo ele ofereceu como gratidão a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu termino, queridos, lendo uma doxologia lá no livro de Judas, irmão do Senhor Jesus. Judas, versículos 24 e 25. Eu quero deixar para os irmãos, para terminar, essa doxologia, esse louvor a Deus que tem a ver com o que nós falamos. E eu quero também, a essa igreja festiva, eu quero oferecer finalmente esses 2 versículos. Judas, versículos 24 e 25. Vamos ler juntos? Está aqui? Vamos juntos? Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo. Que segurança, que segurança, que segurança eu sou de Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Jesus. Nós estamos muito seguros, irmãos. Segurança máxima quando você entregou sua vida a Jesus. Eu quero que você saia daqui nesta noite muito encorajado, muito honrado de ser um crente em Jesus Cristo.
que você saia daqui e se livre da tristeza, da depressão, tristeza. Na família a gente tem problema financeiro, tem tanta coisa que nos entristece, mas eu quero dizer o seguinte: eu quero que você se alegre no fato de você ser crente em Jesus Cristo e saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E que se Jesus voltar hoje, você vai estar com Ele. E se Ele chamar você hoje, você vai estar na glória eterna. Eu quero que você tenha essa segurança, quero desafiar você a descansar nessa alegria e que Deus nos ajude. Amém. Muito obrigado. Vamos orar, irmãos. Curva sua fronte. Deus, nós queremos te agradecer por sua palavra, Senhor. Nós queremos nos dobrar a ela, nos dobrar com o coração quebrantado, certos de que essa palavra nos encoraja a viver uma vida digna do Evangelho e também nos chama a confiar no poder do Evangelho. Confiar num Deus que já fez todas as coisas para nos salvar e nos dá da sua palavra para nos chamar a essa tão maravilhosa salvação, e também nos dá da sua palavra para nos sustentar nessa maravilhosa salvação. Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Ruiter. Queremos pedir ao Senhor que possa abençoar ricamente a sua família, a sua igreja. Ó Deus, que o Senhor lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, e dia após dia dê ao seu servo da sua preciosa palavra, Deus, para que ele, como bom dispenseiro, possa ir às suas dispensas e trazer ao seu povo essa palavra maravilhosa, Deus. Deus, nós queremos te agradecer pelo pastor maravilhoso que é o Senhor Jesus, aquele que deu a sua própria vida para nos salvar. Queremos te agradecer pela garantia, o selo do Espírito Santo sobre nossas vidas, o penhor que nós temos como garantia, que é o próprio Espírito Santo. Queremos te agradecer por sua graça abundante, que é renovada sobre nós cada vez que a sua palavra é derramada sobre nossos ouvidos, adentra os nossos corações e nos transforma para viver uma vida piedosa que te glorifique. Senhor, que o nosso viver aponte para a sua glória, e que o viver no Evangelho possa nos dar, ó Deus, dia após dia, passos convictos, passos firmes. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha nos purificar com a sua palavra, e que dia após dia, Deus, a beleza do Evangelho de Cristo apareça, transborde em nosso viver. Deus, em nome de Jesus nós oramos, que nós possamos sair daqui fortalecidos, cheios de esperança no Evangelho, porque Ele é tudo que nós temos. O Evangelho é tudo que nós temos. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Amém e amém.